A janela de notificação tinha 4 fotos anexadas. Um casal na casa dos 30 e seus 2 filhos. Eram todas fotos dos vizinhos. Depois de ponderar por um momento, fiz uma pergunta à janela do sistema. O que acontece se eu não conceder a cidadania? As entidades que não receberem cidadania serão expulsas da casa. Tem certeza de que não quer conceder cidadania? E exatamente como eu pensava. Esta não foi apenas uma pergunta simples. O sistema estava entendendo o que eu estava dizendo. Ou talvez pudesse ler meus pensamentos. Caso contrário, coisas como armazenar apenas o lamen dentro da tigela ou apenas o óleo dentro do recipiente de óleo de canola no armazenamento teriam sido impossíveis. A habilidade loja do recluso absoluto. Embora eu não soubesse a verdadeira natureza desse poder, eu poderia adivinhar que algum nível de comunicação bidirecional era possível. Claro, as explicações do sistema não eram exatamente amigáveis. Afinal, não me ensinou tudo. Ser expulso de casa significa. Embora eu não pudesse saber exatamente como a expulsão funcionaria, tive a sensação de que não seria um processo particularmente seguro. Conceda cidadania a todos os 4. Concessão de cidadania a Choi Eun-junho, Park Hee-won, Choi Na-yeon e Choi Seo-yeon. Depois de conceder a cidadania à família vizinha, imediatamente abri a janela de habilidades. Achei que uma nova habilidade relacionada à cidadania teria despertado. Contudo. É diferente? A habilidade recém-despertada não era para gerenciar cidadãos. Olhos do absoluto fechado NV.1. Dentro da casa, nada pode escapar aos olhos do absoluto. Percebi imediatamente que o estranho fenômeno que acabará de experimentar era o estado de usar os olhos do absoluto fechado. Onde estão as coisas relacionadas ao cidadão? Encontrei. Surpreendentemente, os recursos relacionados ao cidadão foram incluídos na habilidade da declaração da Câmara. Declaração da casa, a passiva, nível 6. Ninguém pode invadir a casa sem a permissão do absoluto. Gestão do cidadão. Um botão de gerenciamento de cidadãos havia aparecido recentemente na habilidade Declaração da Casa. Quando pressionei, vi as 4 fotos anteriores, juntamente com algumas breves estatísticas. Choi Eun-junho, a confiança, em 24, nível 9. Park Hee-won, a confiança, em 18, nível 5. Choi Na-yeon, a confiança, em 33, nível 3. Choi Seo-yeon, a confiança, em 42, nível 2. População atual, a 4.600 pessoas. 600 pessoas? O número escrito no final deve ser o número de cidadãos que podem ser aceitos. Eu podia ter certeza porque o número 4 estava escrito na frente. Mas esse número era muito grande. Isso significa que posso aceitar mais 596 pessoas. Esse número não é um pouco excessivo? Percebi instintivamente que essa função desempenharia um papel extremamente importante. Choi Eun-junho. Quando chamei o nome de um dos 4 cidadãos, apareceram informações detalhadas sobre os cidadãos. Nome, Choi Eun-junho, a nível 9. Confiança, em 24. A habilidade desperta, em nenhuma. Taxa de distribuição de experiência, em 0%. Taxa de distribuição de liquidação, em 0%. Missão expulsão. Taxa de distribuição de experiência e taxa de distribuição de liquidação. O que esses itens significavam era que a experiência e o dinheiro do assentamento da caça dos cidadãos viriam até mim. E eu poderia até controlar a taxa de distribuição como quisesse. Poderia ser? Poderia ter sido uma função que existia desde o início, em vez de uma que apareceu à medida que meu nível aumentava? Será que eu não podia conceder cidadania porque não havia ninguém na minha casa? Eu pensei que algo estava estranho. No começo, pensei que minha habilidade era bastante anormal. Foi bom que tenha criado uma zona segura perfeita limitada à casa, mas tive que ficar confinado dentro de casa. Mas se a concessão da cidadania foi possível desde o início, isso muda tudo. Se houvesse alguém morando comigo desde o início, eu poderia ter concedido a cidadania. Já que a experiência da caça dos cidadãos viria diretamente para mim. Então é assim que deveria crescer. Uma coisa que ficou clara na recente batalha com o Calican foi que minha habilidade era mais poderosa do que eu pensava. Embora eu não tivesse certeza de quão poderoso era o nível 27, me senti confiante de que poderia bloquear os ataques da maioria dos monstros. Se eu estivesse na casa dos meus pais desde o início, tudo teria sido resolvido.
Meus pais moravam em uma casa de 2 andares com meus avós, e se eu tivesse acordado lá, tudo teria sido diferente. Não só eu poderia ter protegido minha família com segurança, mas aumentar minha habilidade também não teria sido um problema. Caçar também não seria uma preocupação. Pensando em como eu caçava o Calican, eu poderia caçar o suficiente sem nem mesmo sair. Eu poderia simplesmente deixar o portão da frente aberto e atacar monstros de dentro da casa. Pensando bem, a razão pela qual fiquei tão isolado foi porque acordei em um apartamento no 30º andar. Se fosse o primeiro andar, eu poderia ter crescido esfaqueando goblins pela janela da sala. Se eu não tivesse tido alguma sorte, poderia ter morrido sem poder fazer nada. Originalmente, essa habilidade deveria crescer comandando cidadãos desde o início, mas eu só agora me tornei capaz de comandar cidadãos. Devo dizer que tenho sorte? No final, tudo deu certo. Mas o que é isso? Havia um item particularmente atraente na janela de informações do cidadão de Shoyun Junho. Atribuição de missão. Coisa. A janela de atribuição de missões foi dividida em seções para conteúdo de missões, limite de tempo, recompensa de sucesso e penalidade de falha. Tentei preencher cada item como um teste. Casse um Goblin, limite de tempo de 1 semana, sem recompensa. Sem penalidade por falha. Coisa. Missão de missão. Conteúdo da missão: um Goblin de caça a 0,1. Limite de tempo: em 168 horas 0 minutos 0 segundos. Recompensa: em pequena quantidade de experiência. Penalidade por falha: em nenhuma. Você gostaria de atribuir a missão como está? Sim e não. Uma janela de missão apareceu refletindo exatamente minha entrada. O estranho foi a seção de recompensas. Mesmo que eu claramente não tenha selecionado nenhum, uma pequena quantidade de experiência foi listada como recompensa. Portanto, há uma recompensa básica independentemente. Então, até onde pode ir a penalidade de falha? Não houve intenção maliciosa. Eu só queria experimentar para ver até onde isso poderia ir. Agora que eu havia confirmado que a missão não foi atribuída imediatamente. Modifique a penalidade de falha na missão: morte. Coisa. Missão de missão. Conteúdo da missão: um Goblin de caça a 0,1. Limite de tempo: em 168 horas 0 minutos 0 segundos. Recompensa: em pequena quantidade de experiência. Penalidade por falha e morte. Você gostaria de atribuir a missão como está? Sim ou não? Não. Missão cancelada. Eu não posso acreditar que isso funciona. Apesar de poder definir o conteúdo da missão e o limite de tempo como eu quisesse, não havia restrição à penalidade de falha. O que isso significava estava claro. Se eu quiser, posso matar cidadãos a qualquer momento. Eu tinha o poder de vida e morte sobre os cidadãos. Não foi nada difícil. Mesmo com apenas uma missão para caçar um Goblin, definir o limite de tempo para um segundo seria essencialmente uma sentença de morte. E isso é loucura. Quando confrontado com as verdadeiras capacidades da habilidade, arrepios percorreram minha espinha. Só de pensar em como uma pessoa, não, a vida de 4 pessoas que eu aceitei como cidadãos estavam em minhas mãos fez meus ombros parecerem mais pesados. Pela primeira vez, fiquei com medo de minha própria habilidade. Esta é a habilidade Absolute Shooting. Fiel ao seu nome, minha habilidade me permitiu exercer autoridade absoluta dentro dos limites de minha casa. O que devo fazer? Havia muitas maneiras de usar os cidadãos. Em casos extremos, eu poderia usar atribuições de missões para controlá-los como peças de xadrez. Assim como antes, se eu definisse a morte como penalidade, eles teriam que ir caçar com suas vidas em risco. Se eu quisesse, poderia explorar os cidadãos como quisesse. Eu poderia até ordenar que eles resgatassem mamãe e papai por meio de uma missão. Contudo, os cidadãos tentariam ativamente completar missões dessa maneira? Não, antes disso, eles têm a capacidade de completar missões? O vizinho, Shoyun Junho, estava apenas no nível 9. Ele provavelmente poderia lidar com goblins sem problemas. Afinal, os goblins eram apenas de nível 6 ou 7 no máximo. Mas o mundo exterior era agora um lugar perigoso onde monstros como o nível 27 Calican vagavam. Mesmo sem isso, se dezenas de goblins corressem para ele ao mesmo tempo, ele morreria rapidamente. E isso seria inútil. Eles precisam ser fortes o suficiente para dominar grupos de goblins. Ou preciso formar uma equipe desse calibre. Só então haveria uma chance de resgatar mamãe e papai.
O método era simples. Dada a taxa de distribuição de experiência, isso significava que os cidadãos também poderiam ficar mais fortes caçando monstros. Então eu só precisava continuar atribuindo missões de caça a monstros. Embora eu pudesse forçá-los a completar missões, eu não queria fazer isso. Não só seria desumano, mas eles certamente ficariam ressentidos comigo. E isso se tornaria uma variável negativa no resgate de meus pais. Na pior das hipóteses, mamãe e papai podem ser colocados em perigo. O que eu queria não eram peças de xadrez que apenas seguissem ordens. Eu precisava de pessoas que agissem sinceramente por mim. Eu não posso conseguir isso forçando-os através de missões. Para ganhar a lealdade de alguém, você deve primeiro conquistar seu coração. Vou com uma estratégia ganha-ganha. Tendo tomado minha decisão, comecei a ir em direção à casa do vizinho. Mas parei quando vi meu reflexo no espelho de corpo inteiro na entrada. Com minha barba despenteada e moletom confortável, eu parecia uma típica pessoa desempregada. Além disso, meu corpo estava encharcado de suor da recente batalha com o Calica. Eu deveria limpar primeiro. Eu sei como as primeiras impressões são importantes no relacionamento com as pessoas. Chaia. Enquanto deixava a água morna tomar conta de mim, verifiquei minha janela de habilidade e notei algo que não tinha visto antes. Loja do Recluso Absoluto NV1+. Pode comprar itens registrados a preço de varejo. Pontos de habilidade disponíveis, N3. Manutenção da dignidade do Recluso Absoluto, a passivo, NV1+. Restaura adequadamente todas as funções domésticas para manter a dignidade. Pontos de habilidade disponíveis, N3. Armazenamento do Recluso Absoluto NV1+. Um armazenamento espacial onde os itens podem ser armazenados. Pontos de habilidade disponíveis, N3. Havia um sinal de mais ao lado dos níveis de habilidade. Eu posso aumentar o nível de habilidades. Finalmente, pude registrar novos itens na loja. A habilidade da declaração de fechamento absoluto, acho que não pode ser atualizado com pontos de habilidade, afinal. Apenas as habilidades de loja, manutenção da dignidade e armazenamento tinham a marca positiva. A habilidade da carteira foi naturalmente maximizada para que não pudesse ser atualizada ainda mais, e embora a habilidade absolute a recém-adquirida mostrasse o nível 1, ela não tinha um botão de adição. Talvez haja algum tipo de sistema de proficiência? De qualquer forma, não importava. Eu já sabia quais habilidades eu queria subir de nível desde o início. Tem certeza de que deseja atualizar a habilidade Absolute Shooting S-Shop? Sim. Naquele momento, a janela de habilidade brilhou com uma luz dourada. Uau! A habilidade da loja do Recluso Absoluto atingiu o NV2. O número de itens registráveis aumentou para 20. Todos os itens agora estão com 10% de desconto. Eu esperava que o limite de registro de itens aumentasse. Mas pensar que ofereceria descontos de preço em cima disso. Nada mal. Agora eu tinha 2 pontos restantes. Eu verifiquei a habilidade da loja por precaução, mas desta vez não havia botão mais. Parece que existem algumas condições para cada nível. Eu tinha um palpite. Talvez eu possa avançar para o próximo nível depois de preencher todos os 20 slots de itens. Eu já tinha pensado em quais itens registrar de qualquer maneira. A principal prioridade seria itens novos e não utilizados. Coisas como suprimentos de banho e papel higiênico. Vamos tentar.